Imposto de Renda 2023. Na Band News FM. Esse leão aqui não é que o nosso entrevistado é bravo não, mas o leão ele é, esse é, viu? O nosso entrevistado é o Walter Kopp, auditor fiscal aposentado e fundador do serviço Doutor Imposto de Renda. É Kopp mesmo que eu pronuncio o seu sobrenome, Walter? Bom dia, Ellen. Bom dia, ouvinte. É Kopp mesmo. Ah, então... Seria Kopp, né? Porque vem do alemão, mas eu abandonei o trema há algum tempo. Então, por isso que eu fiquei na dúvida, porque eu não vi o trema aqui, aí fiquei na dúvida se era Kopp ou se era Kopp. Então tá certo. Walter, vamos começar aqui pelo básico mesmo. Imposto de renda, começou a declaração essa semana. Quem precisa declarar? Pois é, essa é a pergunta que não quer calar, né? Nós temos, anualmente, a Receita divulga, através de uma instrução normativa, as condições de obrigatoriedade. Normalmente vem no artigo 2º desse documento, este ano foi exatamente isso, Instrução Normativa 2134, de 27 de fevereiro. Ali estão 7 condições, aliás, 8 agora com a nova redação. Basta que você esteja inserido em apenas uma delas para que tenha que entregar. Ellen, para não ficar muito longo, vou destacar as 3 que mais obrigam as pessoas a entregarem. A primeira, claro, diz respeito ao rendimento tributável sujeito ao ajuste na declaração, por exemplo, salário, aluguel recebido e outros. Se o somatório no ano calendário, que no nosso caso é o ano de 2022, somado der R$ 28.559,70, você está obrigado à entrega da declaração. Mais um item, agora também falando de rendimentos, só que 2 outros tipos de rendimentos. Isentos, por exemplo, um saque de fundo de garantia, rendimentos de caderneta de poupança, uma doação em dinheiro recebida, somado com tributados exclusivamente na fonte. Que rendimentos são esses? O mais conhecido é o nosso 13º salário, mas também é um rendimento vindo de um prêmio de loteria, o rendimento de uma aplicação financeira de renda fixa e outras. Somando tudo isso, passou de R$ 40 mil no ano de 2022, estou obrigado à entrega. Só mais um para ilustrar, agora diz respeito a patrimônio, não mais a renda. Se o seu patrimônio, somando bens móveis, imóveis, saldos bancários, aplicações financeiras, contas de poupança, etc., tudo isso somado em 31/12 de 2022, deu R$ 300 mil. Independentemente de qualquer outra condição, você está obrigado a entregar a sua declaração de ajuste anual. Ah, então eu acho que está respondendo aqui a dúvida da Matilde, porque a Matilde é o seguinte, ela diz que o rendimento dela não chega a esse valor mínimo de R$ 28.559 no ano, mas, excepcionalmente, ela não tem bens também. Só que no ano passado, ela recebeu R$ 40 mil da venda de um imóvel que era da mãe falecida dela. E aí ela está na dúvida se ela precisa declarar esse ano ou não. Quase respondemos. Essa venda precisa ser analisada. É uma outra condição de obrigatoriedade, que seria alienação de um imóvel com ganho, com ganho, óbvio, ele não sendo isento, ele terá ganho, se é o único imóvel possuído por ela, e ela vendeu por esse valor, ela ainda não está obrigada. Agora, se o ganho foi 40 mil, ela está. É preciso analisar, ela está falando 40 mil, pode ser o valor da venda, não sei o que é que foi vendido. Se o seu ganho nessa venda é o único imóvel, mas o ganho passa de 40 mil, neste ano você está obrigada, porque gerou um rendimento isento de 40 mil. Dê uma analisada. Se a sua venda foi com um ganho, além de ter que pagar um imposto chamado ganho de capital, você está obrigada à entrega. Desconto simplificado e desconto completo. Qual é a diferença que você pode escolher lá na... E a escolha
deve ser, lógico, aquela que te dá o melhor resultado, ou um maior imposto a restituir, ou um menor imposto a pagar. O desconto simplificado, o antigo modelo simplificado do tempo que era em papel e tal, ele pega 20% do seu rendimento bruto, limitado a pouco mais de 16 mil reais, 16.700 e pouco, e coloca no lugar das deduções que você teria. Então, esse tipo de uso de tributação, ele é mais recomendado para quem tem uma única fonte de renda e um limite mais baixo, porque se passar de 100 mil, por exemplo, você não vai poder descontar 20 mil, é 20%, mas é limitado a pouco mais de 16. A outra situação é o antigo modelo completo, hoje chamado opção pelas deduções legais. O que é isso? Você pega todos os seus rendimentos e pega todas as despesas que são dedutíveis, dependente, pensão alimentícia paga, médico, dentista e assemelhados da área de saúde, despesas com instrução, tem limite, mas tem um valor, o valor da própria dependência, e deduz tudo. Se essa for a situação mais vantajosa, você utiliza. E uma colocação bem interessante, o próprio aplicativo, você começa a preencher sem se preocupar se você vai escolher um ou outro. Quando todos os dados já estão digitados, no canto esquerdo inferior do programa, você tem, eu chamo de placar eletrônico, porque ele atualiza instantaneamente na medida que você lança uma receita ou uma despesa. Ele vai mostrando o resultado. Se na hora de entregar você não atentar para a escolha, ele abre a tela dividida ao meio, dizendo que você não está fazendo a melhor escolha, propondo a você, deseja trocar, então o programa tenta fazer com que você não erre na escolha. Ouvinte da Band News FM tem dúvida, faz como Everton aqui, escreve pra gente do 11 999 592 100, 11 999 592 100, que o Walter Kopp vai ficar com a gente aqui mais um pouquinho para tirar suas dúvidas. O Everton está perguntando, quem comprou um imóvel em conjunto, esse valor do imóvel, ele tem que ser declarado pelos dois? Ótima pergunta. Eu estou entendendo que este em conjunto não é uma relação casamento ou união estável, né? São duas pessoas que adquiriram. Por quê? No casamento e na união estável pode ocorrer, de acordo com o regime do casamento, ou a inexistência da separação de bens na união estável, esse bem pode ser comum. Quando é bem comum, ele não se divide. Um declara e o outro informa, ou não informa, que isso não é relevante, mas de qualquer forma o bem é 50% para cada um automaticamente pelo regime. Quando eu compro com alguém, com qualquer pessoa, como investimento, cada um declara a sua parte efetivamente paga do bem. Um pagou 60%, outro 40%. É assim que cada um declara na sua declaração. E atenção, valores efetivamente pagos. Você financiou a compra, você não vai declarar o valor do bem, você vai declarar a soma dos pagamentos efetuados e em cada ano vai agregando o valor pago. A pergunta da Marli aqui, eu acho que tem a ver com muito brasileiro vai se identificar. Marli, fiz um empréstimo consignado, recebi 50 mil do banco, mas ainda estou pagando esse empréstimo, ainda devo pelo menos 36 mil. Esses empréstimos precisam ser declarados? Ah, quem nunca, Marli? Sim, a resposta é sim. O consignado, como qualquer outro empréstimo, e aqui uma diferença entre empréstimo e pagamento. Empréstimo é isso, é como consignado. Você retira o dinheiro e usa como quiser, para pagar outras dívidas, para adquirir um bem, etc. Isso é empréstimo. Financiamento é quando você está pagando diretamente ao vendedor um bem, por exemplo, um carro. Você financia o carro, o dinheiro vai direto para quem vendeu o carro para você. Você financia um imóvel, idem, e você fica com as parcelas até
quitar. Você tem que declarar, no caso de empréstimo, na ficha dívidas e ônus reais, pelo saldo devedor em 31/12, e lá tem um campo também para você informar o quanto você pagou naquele ano. Então, você ainda deve 50 mil, mas pagou 20. Você informa isso lá na ficha dívidas e ônus reais. Se for financiamento onde o próprio bem é a garantia da empresa, do banco ou da financeira, você não declara saldo devedor nesta ficha. Você controla tudo na ficha de bens e direitos, informando valores pagos a cada ano. Vai somando até que no final você tem a composição do efetivo custo daquele bem que foi financiado. 10 horas e 34 minutos. Ô, Walter, eu vou pedir para você ficar conosco por aqui, só que eu vou fazer uma abertura de um espaço aqui para as notícias locais, prestação de serviço, e na volta a gente volta a tirar dúvidas dos nossos ouvintes. Se você tem dúvida, pode mandar no nosso canal do YouTube ou no nosso WhatsApp 11 999 592100. Imposto de Renda 2023. Na Band News FM. Segue conosco, Walter Kopp, auditor fiscal aposentado, fundador do Serviço Doutor Imposto de Renda. Walter Kopp, a Lilian, nosso ouvinte, está por aqui, ela diz o seguinte: eu me divorciei no ano passado, em julho. Como que eu desvinculo meu CPF do cônjuge na declaração? Ótima pergunta. Como a separação se deu durante o ano calendário, ou seja, pela data aí praticamente metade do ano, este exercício de 2022 ainda tem uma parte vinculada. Havendo uma vinculação econômica, a resposta lá na ficha de identificação será: possui cônjuge? Pode responder sim, se houver algo a declarar, e pela lógica sim, de janeiro até o mês da separação. Na próxima declaração, ela vai responder não, ou responder sim, se houver outra pessoa, mas de qualquer forma, esta vinculação não existirá mais para o próximo ano. Referente a 2022, em tese, ainda existe uma vinculação por um período. O Guilherme fez o seguinte: ele sacou o fundo de garantia dele, que era no valor de 80 mil, e transferiu uma casa em Portugal. Qual é a dúvida dele? Se ele tem que fazer 2 processos ou se basta declarar que ele sacou esse fundo de garantia. Pronto. Ótimo. Tem duas. O imposto de renda, ele é contabilidade, né? E a contabilidade tem as chamadas, ou a chamada partidas dobradas. Ou seja, se eu lanço um débito, eu tenho um crédito. A origem do recurso dele é um saque do fundo de garantia. Então, ele tem que lançar a entrada desse recurso na declaração dele, os 80 mil, salvo engano, que você colocou aí, do saque, né? Isso entra como rendimento isento e não tributável, como eu até disse na abertura, tem uma linha própria na ficha de rendimento isento e não tributável. Mas, com isso, ele comprou um bem. O bem está em Portugal, mas ele, como residente no Brasil, esse é um princípio constitucional chamado universalidade. Pelo princípio da universalidade, ele declara aqui os bens em qualquer lugar onde eles estejam. Então, ele vai declarar na declaração de bens os dados do imóvel adquirido em Portugal, informando o valor efetivamente pago. A Vanessa é MEI, como muita gente. E aí ela está na dúvida se ela tem que declarar só como MEI ou faz uma declaração de MEI e pessoa física, e aí tendo que somar ali na pessoa física os rendimentos que ela teve como MEI. Maravilha, esse é o tipo de pergunta que eu gosto, ela já vem respondida, mas eu vou agregar alguma informação aí. Essa dúvida é recorrente. Primeiro, enquanto você é MEI, você tem a obrigação de fazer a sua declaração anual do MEI. O MEI é um CNPJ, vamos dizer, é uma empresa muito simplificada que quase se confunde com o dono do MEI, com a sua pessoa. Então, você vai fazer a declaração do MEI enquanto for MEI. Maio também
é o prazo. Esse ano está junto com o imposto de renda da pessoa física. Pessoa física, eu tenho que avaliar a movimentação econômica do meu MEI. Eu tenho que pegar o faturamento do MEI, tenho que ver qual é a atividade dele, conforme a atividade eu tenho um percentual que é considerado o lucro, 8% para comércio, transporte de passageiro é 16%, demais serviços 32% e outros. Vamos pegar o 32%, que é um número maior. Eu pego esse 32%, isso é rendimento isento em relação ao total que eu faturei. Aí eu verifico as despesas necessárias à minha atividade. Água, luz, telefone, conexão de internet, um funcionário mais encargos. Do que sobrou eu deduzo. Aquilo que restar ainda é um rendimento tributável e eu tenho que lançar na minha declaração de pessoa física e vai se somar às demais atividades minhas. Importante. Aí você pode dizer, mas o meu MEI, o meu lucro é bem mais que 32%. Posso lançar tudo como isento? Pode, se você tiver uma contabilidade completa, demonstrando que a sua rentabilidade está acima daquela que a lei fixa para a sua atividade. Deu 80%, só 20% é despesa. 80% será isento, vai na sua declaração de imposto de renda, se você estiver obrigada. Olha, a Luciana Maia disse o seguinte, lá no dia 31/12 de 2022, o saldo na minha conta corrente era 0000. Eu tenho que declarar isso? Pergunta boa. A declaração de bens como um todo, que é onde iria essa sua conta corrente, ela tem algumas regras, a partir de que valores existe a obrigação de informar. Para a conta corrente é um valor muito baixo. Eu fiquei 30 anos na Receita e eu nunca vi esse valor ser mudado. É R$140. Então, se o seu saldo for superior a R$140, ele deve constar na sua declaração de bens. Você compra um lote de ações. Se esse lote de ações superar R$1.000, deve constar na declaração de bens. Veículos e outros, qualquer valor tem que constar na declaração de bens. Bens móveis, e é uma coisa interessante, ninguém declara, mas, por exemplo, você compra uma TV super sofisticada, para passar de 5.000 não há esforço, vai passar de 5.000. O que acontece? Todos os bens móveis acima de 5.000 devem constar também na sua declaração de bens. E para complementar, Ellen, e se o meu saldo é devedor em 31/12, né? Isso é muito comum nos dias de hoje. Onde eu declaro? Se eu tenho um saldo devedor da conta bancária, saldo credor é declaração de bens. Saldo devedor, cheque especial utilizado, é dívida e ônus reais, você declara naquela ficha, junto com as demais dívidas. Opa, isso aí eu não sabia disso. E olha, eu passei anos declarando o meu saldo 00 também, que nem a Luciana aqui. Não sabia. Ó, o nosso ouvinte aqui, deixa eu ver uma coisa, não botou o nome, deixa eu ver se eu consigo ver. Adriana. O meu filho fez 25 anos, mas em 2022 ele estava na faculdade e era eu que pagava lá a faculdade. Eu declaro ele como dependente, já que as despesas da faculdade eram minhas? Pode declarar. Ele se enquadra dentro da regra que permite declarar, mesmo tendo passado de 21 anos, porque estudava, que é estudante. Agora, tem que ter um cuidado, e esse é um erro responsável pela maior causa de malha, que é omissão de rendimento do dependente. Eu posso levar o dependente, fazer uso da dependência em si, que já dá R$2.000 e poucos a menos na sua base de cálculo, lançar a despesa com instrução, tem limite, R$ 3.561,50, e outras despesas, plano médico, etc. Tudo que for dedutível, se o dependente está na declaração, eu posso levar. Só que eu tenho que também lançar eventual rendimento desse dependente. Então, se o seu filho possui uma atividade remunerada, só vai valer a pena informá-lo na sua declaração como dependente se as deduções que ele trouxer for maior do que o rendimento dele. Caso contrário, é melhor não incluir.
A minha mãe tem 78 anos. Ela deve declarar? Idoso declara? Pergunta a Camila. Excelente pergunta, eu adoro quando cai uma pergunta assim, porque há um senso comum aí que induz ao erro de que tem data para se começar a declarar e data para parar de declarar. Não, o imposto de renda não é cronológico, não é feito pela idade, e sim da situação econômica. O exemplo que eu uso para deixar muito claro e nunca mais esquecer é: um bebezinho nasce e ele é sujeito de uma herança significativa. Acabou de nascer, está obrigado a declarar. E hoje ele nasce com CPF, antigamente não, mas hoje ele nasce com CPF. Quem vai declarar? Ele? Claro que não, ele não consegue, ele vai ser representado pelo responsável, pais, né, via de regra, vai declarar em nome dele ou vai colocá-lo como dependente que estará cumprindo a obrigação. Tem 110 anos, ainda tem rendimento, bens, direitos, enfim, economicamente se enquadra em condição de obrigatoriedade. Vai continuar declarando. Qual é a confusão na outra ponta da vida para o idoso? É que a partir de 65 anos, quem recebe proventos de aposentadoria passa a gozar de um desconto, ou seja, um valor equivalente àquela primeira faixa da tabela, hoje R$ 1.903,98, vezes 12 mais o 13º, portanto, vezes 13, passa a ser isento porque ele completou 65 anos, mas apenas para rendimento de aposentadoria. E ele vai continuar declarando se enquadrar em uma das condições de obrigatoriedade. O Lécio Cândido, nosso ouvinte, disse o seguinte: a minha mãe, a pergunta dele é assim: a minha avó faleceu, aí a minha mãe recebeu a herança. Como ela é idosa, colocamos a herança em conta conjunta com os filhos. A pergunta é: tem que declarar essa herança? Vamos lá. De novo, voltamos à condição de obrigatoriedade, tem que estar sempre à mão para ser consultada. Aí na pergunta não dá para saber se a herança foi recebida em 22, mas em tese, sim. Tendo sido recebida em 2022, né, Ellen? Parece ser pela pergunta. O que acontece no recebimento de uma herança? Herança não é tributável pelo imposto de renda. Se quem está transmitindo a herança para passar, aí é tributado em nome do espólio, do falecido, da falecida, mas para o herdeiro entra sem imposto de renda. Só que, como eu disse há pouco, existem as partidas dobradas. Então, quando entra um bem vindo de herança, tem que entrar uma contrapartida de rendimentos. E é isento. Como não é tributável, é um rendimento isento. Então, seja dinheiro, se for dinheiro já vai direto para a conta, né, para a declaração de bens, seja um bem, existe uma contrapartida lançada. Valor da herança acima de 40 mil obriga a entrega porque gera um rendimento isento de 40 mil. Pelo visto aí na situação, deve ser o caso e deverá entregar neste ano. Ano seguinte tem que analisar de novo. O nosso ouvinte aqui disse o seguinte: me dei conta que não declarei o meu carro desde a compra, 2019. Tenho que fazer retificação de todos os anos anteriores? Tem multa? Interessante, isso é muito comum acontecer. A princípio não tem multa, mas todo o seu patrimônio tem que estar colocado na declaração de imposto de renda. Qual é o problema de não se colocar um bem, e aí pode gerar multa? É que não entra o bem, não precisa entrar a renda, né? Ao colocar o bem, automaticamente a renda tem que existir, que senão dá o chamado patrimônio à descoberta e o fisco fica de olho. Minha recomendação: retifique sua declaração de 20, referente a 19, 20, 21 e 22, e já entregue a de 23 corretamente, incluindo esse veículo, se ele não está financiado, com as duas colunas preenchidas. Se ele está financiado, é aquela regra que eu coloquei. No ano da aquisição, entrada mais parcelas pagas, em cada ano você vai somando o pagamento do financiamento, se for o caso.
Agora são 10 horas e 55 minutos. Eu agradeço o Walter Kopp, auditor fiscal aposentado, fundador do Serviço Doutor Imposto de Renda. Ficaram muitas perguntas ainda aqui, Walter. Bom, você volta ao longo da programação, tenho certeza. Os ouvintes te adoraram por aqui. Obrigada. Eu que agradeço, continuo à disposição e temos muito imposto de renda pela frente ainda, embora mais de 3 milhões de pessoas já fizeram a entrega, estão com pressa esse ano. Obrigado, tô entre elas, estou orgulhosa. Olha, agora a gente